Vogais temáticas verbais. Então esse será o assunto do vídeo de hoje. Até nem sei se já não tratei sobre isso semana passada, mas se de qualquer maneira eu tratarei novamente hoje. Estou construindo uma playlist nesse canal sobre morfologia da linguística, né? Ou morfologia da língua portuguesa. O livro-texto básico que estou usando inicialmente, bem introdutório, é este livro aqui, ó, Walter Ked, Morfemas do Português. Então aqui você começa a entender um pouco sobre a estrutura da língua do ponto de vista morfológico, entendendo os morfemas. Então, por exemplo, quando a gente diz assim, qual que é o sufixo de uma palavra, o prefixo, o que são sufixos e prefixos? São morfemas. Então, o que é o radical de uma palavra? Também são morfemas. O que são desinências de gênero, número e gênero, número e as desinências, né? As desinências de gênero, de número e as desinências verbais também são morfemas. Então, desinência de gênero, por exemplo, garoto, garota. Desinência de número, por exemplo, mesa e mesas. E o que são desinências no final das contas? São todos os morfemas terminais de palavras variáveis. Por exemplo, garoto e garota é uma palavra variável e é um morfema terminal, ou seja, que está lá no final da palavra. Então, desinências têm esse significado. São morfemas terminais de palavras variáveis apenas, né? Verbais da mesma forma. Então, existem muitas desinências verbais. Então, quando a gente escuta aqueles termos lá clássicos da literatura, da gramática normativa, desinências modo-temporais, presente do indicativo, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, subjuntivo, desinências número pessoais, primeira, segunda e terceira pessoa do singular e por aí vai. Todas essas marcas são morfemas dos verbos, no caso, desinências verbais, que estão lá no final do verbo, inclusive, e são um conjunto de palavras variáveis. Então, tem uma marca. Tem sempre uma marca. Por exemplo, pretérito imperfeito é marcado na primeira conjugação pelo vá, né? Então, amava, vá, vá. Isso se repete em todos os verbos que estão conjugados nesse modo temporal. Ou seja, presente, pretérito imperfeito no modo indicativo. Não deixa de ser um morfema também. Então, só que depois das desinências, existem outros morfemas, como vogais temáticas e vogais temáticas nominais e vogais temáticas verbais. E hoje, então, vogais temáticas verbais. Mas o que são vogais temáticas? As vogais temáticas acrescentam-se normalmente ao radical para constituir uma base, ou seja, um tema, a qual são anexadas as desinências. Então, ou seja, vem depois do radical, acontece depois do radical e vem antes das desinências. Sua posição é, pois, entre o radical e a desinência. Tem por função marcar classes de nomes e verbos, distinguiremos vogais temáticas nominais e verbais, a exemplo do que vimos com as desinências. Então, vamos lá, vogais temáticas verbais. Em nossa língua portuguesa, são 3 as vogais temáticas verbais. A, primeira conjugação, e, segunda conjugação, e I, terceira conjugação. É praxe identificá-las pelo infinitivo, são as vogais que antecedem o R desinencial. Então, amar, vender, partir. Veja que o R desinencial lá do final repete-se constantemente. Agora nós estamos tratando da vogal temática verbal, nesse caso são verbos, né? Então, amar, o esse a do início, logo depois do radical e antes da desinência. Vender, e, segunda conjugação, logo depois do radical, antes da desinência. Partir, i, então, terceira conjugação, logo depois do radical, antes da desinência. E que dá o tema desses verbos. Das 3 vogais temáticas verbais, a mais produtiva é a que caracteriza a primeira conjugação, visto que todos os verbos novos são a ela incorporados, então descar, tricotar, amar, odiar. A vogal temática da primeira conjugação apresenta as variantes e o, respectivamente na primeira e na terceira pessoas do singular do pretérito perfeito indicativo, amei e amou. A única variante da vogal temática da segunda conjugação é i, que ocorre no pretérito imperfeito do indicativo na primeira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo e no particípio passado vendia, vendi, vendido. É falso interpretar a ausência de vogal temática numa forma verbal como um caso de alomorfe, ou então não seria morfema zero, mas alomorfe zero aqui. Em formas como amo e game, por exemplo, não figura vogal temática em virtude da regra fonológica da elisão. É uma vogal átona que cai em contato com a vogal de desinência. Ama mais o, que fica amo. Ou então ama mais e, que fica ame. No caso de vendia, deu-se a crase do alomorfe, i, da vogal temática com a vogal inicial da desinência ia. Vend mais i mais ia. Então, vendia. Como é possível recuperar a vogal temática? Devemos sempre postulá-la. Como é possível recuperar a vogal temática? Devemos sempre postulá-la. Sua ausência fica facilmente explicada pela aplicação de regras fonológicas gerais em português. Lembremos ainda que o morfema e o alomorfe, zero, não podem ser recuperados. Quando afirmamos que a desinência do singular é zero ou alomorfe, zero em posição do plural, não há nenhum elemento que possamos pôr no lugar de zero. A vogal temática verbal aparece também em adjetivos formados a partir de um tema verbal. Então, amável,
que é um adjetivo. Este fato reforça a afirmação que fizemos acima no parágrafo relativo aos afixos com relação ao parentesco entre verbos e adjetivos. Em alguns substantivos deverbais, é frequente a ocorrência de duas vogais temáticas em verbal, uma verbal e outra nominal, como se pode observar em um exemplo como o armamento, em que o segundo A é a vogal temática da primeira conjugação e o O é a vogal temática nominal. Bom, fico por aqui então. No próximo vídeo, vogais e consoantes de ligação.